Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. Nessa aula, a gente vai fazer um exemplo um pouco mais aprofundado sobre a imagem de uma transformação linear. Bom, então, considere essa transformação aqui, que eu escrevi no quadro, esse exemplo, uma transformação de R3 em R3, tá bom? Tal que t de x, y, z é igual a x mais 2y menos z, y mais 2z e x mais 3y mais z. Então, o que a gente vai querer aqui é obter a imagem dessa transformação. Bom, já como exercício, já proponho que você pare o vídeo, tente resolver e tente também obter o núcleo dessa transformação linear aqui. Tá bom? Então, vamos lá? Bom, como que se obtém a imagem dessa transformação aqui? Eu vou mostrar hoje 3 maneiras de se escrever a imagem de uma transformação linear. Então, preste atenção. A primeira coisa que eu preciso entender é que o conjunto imagem de uma transformação linear qualquer nada mais é do que o conjunto de vetores, tá, que pertencem ao contradomínio dessa transformação. No caso, o contradomínio é o R3. Então, é um conjunto de vetores do R3. Botei o vetor arbitrário aqui de coordenadas A, B e C, tá? Tais que esse vetor ABC ele tem que ser imagem de pelo menos um vetor do domínio, tá? Então, o vetor ABC ele tem que ser imagem pela transformação T de pelo menos algum vetor do domínio. No caso, algum vetor do R3 de coordenadas x, y, z. Bom, isso daqui não é a minha resposta, não é a minha imagem ainda, mas isso aqui é o que a gente precisa entender para dar prosseguimento e obter o conjunto imagem de fato, tá? Então, partindo dessa definição, veja bem aqui. Bom, t de x, y, z, vou usar essa igualdade aqui. T de x, y, z nada mais é do que dado por essa expressão aqui acima. Então, no lugar de t de x, y, z, eu vou substituir por essa expressão, o que vai gerar o seguinte: x mais 2y menos z, y mais 2z e x mais 3y mais z é igual ao vetor de coordenadas A, B e C. Vamos substituir t de x, y, z pela fórmula aqui da nossa transformação, certo? Então, foi isso igual ao vetor ABC. O que eu quero obter aqui é o seguinte: a gente está correndo atrás das condições para que o vetor pertença ao conjunto imagem. Então, a gente está tentando encontrar as condições para verificar se um vetor pertence à imagem da transformação. Tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Usando a condição de igualdade aqui, eu sei que a abscissa é igual a abscissa, então eu vou obter que x mais 2y menos z é igual a y mais 2z é igual a b, e x mais 3y mais z é igual a c. Então, eu vou resolver esse sistema, tentar resolvê-lo, para ver as condições em que esse sistema apresenta a solução, ou seja, as condições para que o vetor pertença à imagem dessa transformação. Então, para isso, a gente escreve a matriz aumentada. Então, o coeficiente do x é 1, do y é 2, do z é menos 1, igual a A. Depois vem o coeficiente do x na segunda equação é 0, do y é 1, do z é 2, igual a B. Do x é 1, do y é 3 e do z é 1, igual a C. Bom, vou efetuar as operações elementares com as linhas dessa matriz aumentada, tá? Para a gente chegar na nossa solução. Então, vamos avaliar aqui. Já tem o pivô na primeira coluna, então eu vou zerar o elemento aqui que está na terceira linha em primeira coluna, fazendo linha 3 recebe linha 3 menos linha 1. E aí a gente vai obter a seguinte matriz. Vou repetir a primeira linha, vou repetir a segunda linha, e a terceira linha vai ficar 1 menos 1 dá 0, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1, 1 mais 1 dá 2, e C menos A como resultado. Bom, então já consegui zerar abaixo do pivô da primeira coluna, o pivô da segunda coluna já está aqui, então eu vou zerar assim abaixo desse pivô de uma vez. Então, eu vou efetuar duas operações. A primeira é, linha 1 recebe
linha 1 menos 2, linha 2. E a segunda operação, fazer abaixo do pivô da segunda coluna, é linha 3 recebe linha 3 menos linha 2. E aí a gente vai obter como resultado o seguinte: 1 menos 2 vezes 0 dá 1, 2 menos 2 vezes 1 dá 0, menos 1 menos 4 dá menos 5, e A menos 2B. Dando continuidade, segunda linha eu vou repetir, 0, 1, 2 e B. E a terceira vai ficar 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0, 2 menos 2 dá 0, e C menos A menos B. Linha 3 menos linha 2, então C menos A menos B. Bom, ao chegar aqui eu já percebi o seguinte: para que esse sistema tenha solução, é necessário que C menos A menos B seja igual a 0. Olha aqui, 0, 0, 0 igual C menos A menos B. Certo? Então, isso me mostra que C menos A menos B deve ser igual a 0. Na verdade, dá para escrever isso até de maneira melhor. Se eu multiplicar toda essa equação por menos 1, então o A vai ficar positivo, o B vai ficar positivo e o C negativo. Então, eu vou obter A mais B menos C igual a 0. Essa expressão aqui é a condição para que um vetor pertença ao conjunto imagem dessa transformação. Então, eu posso escrever esse conjunto imagem de uma outra forma agora. A imagem da transformação são vetores do tipo ABC do R3, ou seja, que pertencem ao contradomínio, tá? Sendo que esses vetores têm que obedecer a seguinte condição. Então, vou deixar o tal que, vou apagar isso daqui, e agora a gente tem uma expressão melhor. Esses vetores têm que ter A mais B menos C igual a 0. Caso contrário, a gente não consegue fazer com que esses vetores pertençam ao conjunto imagem dessa transformação. O que significa A mais B menos C igual a 0, professor? Significa que o valor da abscissa mais o valor da ordenada menos o valor da cota tem que dar 0, e essa é a condição para que o vetor o vetor que a gente obtém através da transformação pertença à imagem desse conjunto, dessa transformação linear. Então, veja bem, só para que você entenda melhor o que significa essa condição aqui. Vou calcular a imagem de um vetor qualquer do R3. Então, vou pegar o vetor V de coordenadas 1, 2, 3. Eu quero calcular a imagem dele, ou seja, o T de V, ou T de 1, 2, 3. Quem que é a imagem desse vetor? Utiliza a expressão lá, substituindo x por 1, y por 2 e z por 3, e aí efetuando as continhas. Se a gente fizer isso daqui, vai ficar 1, que é x, mais 2 vezes o y, que é 2, menos o z, que é 3, y mais 2z, então y é 2, mais o dobro de z, que é 3, e a ordenada, e a cota vai ser x mais 3y mais z, então x vale 1, mais 3 vezes y, que é 2, mais z, que é 3. Certo? Então, como resultado, a imagem do vetor 1, 2, 3 é 1 mais 4 dá 5, 5 menos 3 dá 2, 2 mais 6 dá 8, e 1 mais 6 dá 7, 7 mais 3 dá 10. O vetor 2, 8, 10 é a imagem do vetor 1, 2, 3. Tá? O que significa isso na prática? Eu estou pegando vetores do R3 e transformando em outros vetores do R3. Domínio contra domínio, a transformação faz esse trabalho. Pega um vetor daqui, no caso, o nosso 1, 2, 3, e calcula a imagem dele, que é o vetor 2, 8, 10. Bom, se você conseguiu calcular esse vetor 2, 8, 10 a partir de um outro vetor do domínio, então esse vetor, evidentemente, pertence à imagem. Mas, será que faz sentido essa condição que eu escrevi aqui? Isso daqui é uma forma de expor o conjunto imagem dessa transformação. Será que esse vetor realmente pertence à imagem dessa transformação? Então, vamos testar a nossa condição e ver se atende. Eu vou fazer a abscissa, que é o A, mais a ordenada, que é o B, menos a cota, que é o C, e ver se o resultado dá 0. Se isso acontecer, significa que o referido vetor realmente pertence ao conjunto imagem. Então, olha só, a abscissa é 2,
mais a ordenada, que é 8, menos a cota, que é 10, 2 mais 8 dá 10, menos 10 dá 0. Então, de fato, esse vetor pertence ao conjunto imagem dessa transformação. Assim como todos os outros vetores que pertencem ao conjunto imagem dessa transformação vão obedecer a esse critério aqui. Abscissa mais ordenada menos cota igual a 0. E de onde veio isso? Pelas operações elementares que a gente resolveu. Certo? Então, bom, tendo entendido isso, vamos então entender mais algumas outras coisas aqui. Bom, eu pedi no início da aula para que vocês calculassem qual é o núcleo dessa transformação, mas eu já vou escrever aqui o resultado para que vocês possam verificar, tá bom? Isso está como exercício, já que eu já fiz vários exercícios sobre o núcleo de uma transformação. Então, o núcleo dessa transformação, quando você acabar de calcular, você vai obter esse resultado aqui. Tá? Então, verifica se você fez aí, se deu certinho. O núcleo vão ser os vetores do tipo 5z menos 2z, z com z pertencente ao vetor. Certo? Bom, se eu te perguntar agora qual que é a dimensão da imagem dessa transformação, você saberia me responder? Bom, presta atenção. Qual que é a dimensão do núcleo? O núcleo tem como variável livre apenas o z. Então, a dimensão do núcleo dessa transformação, dimensão de n de t, é 1. Eu estou perguntando agora qual que é a dimensão da imagem de t. Bom, para você saber a dimensão da imagem, você só precisa lembrar que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do domínio. No nosso caso, o domínio é o R3. Então, veja só, a dimensão do núcleo, a gente já viu que é 1. A dimensão do domínio, a dimensão do R3 é 3. Então, utilizando essa expressão, a gente consegue saber que a dimensão da imagem obrigatoriamente vai ser 2, porque 1 mais 2 dá 3. Então, a dimensão da imagem da transformação é 2. A dimensão desse conjunto de imagem é 2. Bom? Então, esclarecido isso, vamos ver outras maneiras agora de escrever o conjunto imagem de uma transformação linear. Certo? Então, uma dessas maneiras é a seguinte. Retomando aqui, falando de imagem. Então, a gente viu uma forma de escrever a imagem de uma transformação. Vamos ver outra forma de escrever o conjunto imagem de uma transformação. Veja bem, a gente sabe que t de x, y, z é dado por essa expressão acima. X mais 2y menos z, y mais 2z e x mais 3y mais z. Correto? Bom, vou reescrever isso aqui como adição de 3 vetores. O vetor que vai conter as componentes que tem x, o outro com as componentes que tem y e o outro com as componentes que tem z. Veja bem, esse vetor aqui pode ser escrito como x, 0, x, mais 2y, y, 3y, mais menos z, 2z e z. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu peguei as componentes que tem x. Aqui na abscissa, a gente tinha o x, então eu peguei ele. Depois, na ordenada não tinha x, eu coloquei 0. E na cota tinha x, então eu coloquei o x aqui. Aí eu fui, então, para os componentes que tem y para criar o meu segundo vetor. Então, aqui tem 2y na abscissa, coloquei aqui. Tem y na ordenada, coloquei aqui. E tem 3y na cota, coloquei aqui. Na sequência, peguei os vetores que tem como componente o z. Então, aqui tem menos z na abscissa, está aqui. 2z na ordenada e z na cota. Tá? Perceba que se você efetuar a adição desses 3 vetores assim determinados, você volta para a fórmula da transformação que a gente tinha antes. Então, abscissa mais abscissa mais abscissa vai dar isso aqui. Ó. X mais 2y menos z está aqui. 0 mais y mais 2z está aqui. E x mais 3y mais z está aqui. Tá certo? Agora que a gente verificou isso, né? Como x, y, z, esse termo ordenado, são vetores do R3, né, que pertence ao nosso domínio,
Então, a gente pode fazer o seguinte. Se são do R3, x é número real, y é real e z é real. Então, olha o que eu vou fazer. Esse vetor primeiro aqui é a mesma coisa que x vezes 1, 0, 1. De fato, x vezes 1 dá x vezes 0 dá 0, e x vezes 1 dá x. É como se eu tivesse colocado em evidência o x aqui, tá certo? Então, mais, se eu colocar o y aqui agora, a gente vai obter 2, 1, 3. De fato, y vezes 2 dá 2y, y vezes 1 dá y, y vezes 3 dá 3y. E a mesma coisa eu vou fazer com o z, e aí vai ficar menos 1, 2, 1. Sabe o que é interessante dessa expressão aqui para mim? Significa que a imagem de um vetor de coordenadas x, y, z pode ser obtida também utilizando essa expressão aqui. Tá? Então, ao invés de eu usar essa primeira expressão que foi dada no enunciado, eu posso usar essa outra expressão aqui. E essa expressão tem algo mais interessante a dizer para a gente também. Significa que qualquer vetor que eu quiser calcular a imagem, basta eu calcular a combinação linear dos vetores de coordenada 1, 0, 1, 2, 1, 3, menos 1, 2, 1, com as coordenadas vindo daqui, x, y e z. Como assim, professor? Lembra que eu calculei para vocês o vetor de coordenadas, a transformação do vetor v de coordenadas 1, 2, 3? T de 1, 2, 3? Como é que eu calculo T de 1, 2, 3 usando essa expressão? Vou substituir o x por 1, o y por 2 e o z por 3. Bom, então isso significa que a imagem do vetor 1, 2, 3 vai ser o vetor que nada mais é do que a combinação linear dos vetores 1, 0, 1, 2, 1, 3 e menos 1, 2, 1. A gente obteve assim, dessa forma acima, tá? Com os coeficientes 1, 2 e 3. Tá? Se a gente efetuar essa continha aqui, a gente vai obter ó, 1, 0, 1, mais 4, 2, 6. Estou multiplicando 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Mais menos 3, 6 e 3. Efetuando a adição desses três vetores, abscissa mais abscissa mais abscissa. 1 mais 4, 5, 5 menos 3, 2. 0 mais 2, 2, 2 mais 6, 8. 1 mais 6, 7, mais 3, 10. Então, a imagem do vetor 1, 2, 3 é o vetor 2, 8, 10. E o vetor 2, 8, 10, que pertence à imagem, nada mais é do que a combinação linear desses três vetores. 1, 0, 1, 2, 1, 3, menos 1, 2, 1. Na prática, isso significa que qualquer vetor que pertence à imagem dessa transformação linear vai ser gerado pela combinação linear desses três vetores. Então, isso me fornece uma outra maneira de escrever a imagem dessa transformação linear. Então, preste atenção. A imagem dessa transformação pode ser escrita também como o subespaço gerado por três vetores. O vetor 1, 0, 1, 2, 1, 3 e menos 1, 2, 1. Isso significa que todos os vetores que pertencem ao conjunto de imagens dessa transformação são gerados como combinação linear desses três vetores aqui, certo? Então, isso é fácil de entender, é uma outra maneira de eu exibir a imagem de uma transformação, certo? Bom, então, além disso, o que a gente precisa incluir nessa nossa análise? Tem uma outra maneira ainda de escrever a imagem de uma transformação. Faz o seguinte para mim. Vamos pegar do R3 vetores da base canônica, ou seja, vetores que formam uma base do R3, a conhecida base canônica, que geram todos os vetores do R3. Quem são os vetores da base canônica do domínio aqui, do R3? São os vetores de coordenadas 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? Então, bom, olha só que interessante. Vou calcular a imagem desses três vetores. Tá? Então, qual que é a imagem desses três vetores, dessa base?
são os vetores canônicos do R3. Ele é uma base do R3, então gera o R3. Bom? Então, se eu calcular a imagem do vetor, calcular T de 1, 0, 0, a imagem do vetor 1, 0, 0, tá? O que eu vou obter aqui? Substituindo x por 1, y por 0 e z por 0, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 0, e isso daqui vai dar 1 também. Se eu calcular a imagem do outro vetor da base canônica aqui do R3, 0, 1, 0, isso daqui vai fornecer para mim o quê? 0 mais 2 vezes 1 menos 0. Então vai dar 2, aqui vai dar 1, tá? Substituindo o x por 0, o y por 1 e o z por 0, aqui vai dar 3. E por final, do último vetor da base canônica, t de 0, 0, 1 é igual ao quê? x0, y0, então z vale menos 1, 2 e 1. Pronto. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Que as imagens dos vetores que geram o domínio, que geram R3, na prática, a gente pode escrever essa imagem da transformação de uma outra forma, usando essa expressão daqui. Observe. A imagem do vetor 1, 0, 0 é exatamente um vetor 1, 0, 1, que está aqui. A imagem do vetor 0, 1, 0, do R3, é o vetor 2, 1, 3, que está aqui, ó. E a imagem do 0, 0, 1 é o vetor menos 1, 2, 1, que está aqui. Então, na prática, isso significa o que para mim? Significa que a imagem dessa transformação pode ser escrita também como subespaço que é gerado por quem? Em vez de escrever o vetor 1, 0, 1, 1, 0, 1, eu posso escrever t de 1, 0, 0, são coisas iguais. Tá? O vetor 1, 0, 1 é a imagem do vetor canônico 1, 0, 0. Então, eu posso substituir isso daqui por t de 1, 0, 0. Tá? Vou escrever em preto, que fica melhor a qualidade para vocês. O vetor 2, 1, 3, ele é a imagem do vetor 0, 1, 0. Então, ao invés de escrever 2, 1, 3, eu posso escrever t de 0, 1, 0. E menos 1, 2, 1 é a imagem do vetor 0, 0, 1 da base canônica, t de 0, 0, 1. Resumindo, então, eu acabei de mostrar para vocês 3 formas de escrever a imagem de uma transformação linear, certo? Então, essas 3 formas são importantes, tá? De se compreender. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui para vocês. Bom, a imagem, então, da minha transformação é o subespaço gerado pelas imagens dos vetores canônicos do R3, os vetores que geram o R3. Então, essa última expressão tem esse significado. Tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que é uma propriedade. Eu vou anotar aqui essa propriedade fundamental de importância, que vai ajudar, inclusive, a resolver o exercício que a gente vai fazer na próxima aula. Essa propriedade diz o seguinte: se você tem uma transformação de V em W e essa transformação é linear, se T de V em W é linear, e você tem um conjunto de vetores V1, V2, Vn, que geram o domínio, V, então, o conjunto que corresponde à imagem desses vetores, que eu vou ter que apagar aqui, né? Então, o conjunto que corresponde à imagem desses vetores que geram V, ou seja, T de V1, T de V2, T de Vn, geram a imagem de V. De T, da transformação. Tá? Então, o que significa essa propriedade na prática aqui? Foi exatamente o que a gente fez, né, na verdade. Então, se a gente tinha uma transformação do R3 no R3, a gente pegou
conjunto de vetores que geram V, ou seja, que geram domínio, no nosso caso, o R3. Qual foi esse conjunto de vetores que a gente pegou? Foram os vetores canônicos. Então, para o R3 aqui, que é o domínio, a gente pegou os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E esse conjunto desses três vetores, como são uma base do R3, então significa que esses vetores geram R3. Tá bom? Então, esse conjunto gera R3. Como esse conjunto gera o R3, o que significa isso para mim? Que a imagem desses vetores que geram o domínio vão gerar a imagem. Então, se eu calcular, tá? T de 1, 0, 0, T de 0, 1, 0 e T de 0, 0, 1, a imagem desses vetores que geram o domínio geram a imagem dessa transformação. E nada mais é do que isso daqui, ó. A imagem dos vetores que geram o domínio, a imagem dos vetores canônicos do R3, que são vetores que geram domínio, essas imagens são os vetores, são três vetores que geram a imagem da minha transformação linear. Então, essa propriedade é bastante interessante e a gente vai voltar a falar dela na próxima videoaula. Tá bom? Bons estudos a todos e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.